Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico em Teologia. Saiba que temos material para que você possa acompanhar as nossas aulas. Para mais informações, o nosso número de WhatsApp está na descrição do nosso vídeo e também o link para você participar do nosso grupo. Entre e saiba mais sobre o material que nós temos para você. Sobre a túnica, usavam um manto azul do pescoço até abaixo dos joelhos. A orla do manto era enfeitada com campainhas de ouro e romãs azuis alternadamente. Havia o éfode, uma espécie de corcelete ou corpete, preso por um cinto e ombreiras. Era de linho nas cores ouro, azul, púrpura, cor vermelha próximo ao roxo e escarlate, vermelho vivo. 2 pedras sardônicas estavam sobre os ombros, e cada uma trazia gravadas 6 dos nomes das tribos. Sobre o éfode vinha o peitoral, que era uma bolsa quadrada de aproximadamente 20 centímetros. Tinha na frente 12 pedras diferentes. Cada pedra tinha o nome de uma das tribos. Dentro do peitoral estavam o Urim e o Tumim. Acredita-se serem 2 pedrinhas que continham a resposta de Deus, uma positiva e uma negativa, mas ninguém ainda sabe como elas eram usadas de fato. Apenas se sabe que, de acordo com o seu uso, o sacerdote sabia se a resposta de Deus era sim ou não. A gente vai encontrar sobre esse assunto em Números 27 e 26 e 1 Samuel 28, 6. A cerimônia de consagração era realizada diante de todo o povo e Moisés era o oficiante. Arão e seus filhos foram submetidos a um banho completo, que simbolizava a purificação. Em seguida, Arão foi primeiramente ataviado com as vestes santas, depois os filhos. O óleo ou azeite foi derramado sobre a cabeça de Arão, depois dos filhos. 3 ofertas foram realizadas: oferta pelo pecado, holocausto e oferta de paz ou consagração. Encerrou-se então a cerimônia, que durou exatos 7 dias. No 8º dia, Arão e seus filhos começaram a oficiar o sacerdote. Infelizmente, o capítulo 10 de Levítico nos traz a triste informação de que Nadab e Abiú, 2 dos filhos de Arão, fizeram o que não lhes era permitido, prestando culto a Deus de forma não autorizada por ele, e por isso acabaram morrendo. Do capítulo 11 ao 15, a palavra imundo aparece mais de 100 vezes. A impureza se referia a comer animais ou insetos imundos, ao contato com cadáveres, atos e enfermidades sexuais e doenças como a lepra. Com as regras impostas, fica claro que Deus queria ensinar ao seu povo que o puro lhes permitia aproximar-se da divindade, enquanto o impuro lhes incapacitava para tal aproximação. Eles precisavam aprender a discernir entre o santo e o profano. Hoje, em nossos dias, temos também que aprender a discernir. Infelizmente, está muito misturado, está misto. Então, uma vida de intimidade com Deus vai apontar você para a direção do santo e te livrar do profano. Essas regras tinham também a intenção de fazer mais higiênica a vida dos israelitas, no intuito de protegê-los de enfermidades. O que a gente aprende com isso não é que determinados animais ou determinados comportamentos eram demoníacos, mas era sim para proteger Israel de enfermidades. Então, alguns animais, se eles comessem, poderiam trazer para eles doença. Então, coloca-se uma lei, coloca-se uma regra: olha, não pode comer esse animal, porque o modo de preparo, por causa da forma que fossem se alimentar daquele animal ou inseto, poderia trazer complicações para a saúde das pessoas. Então, por isso eram considerados imundos. As leis que se encontram desde o capítulo 17 ao 20 tinham o propósito de manter Israel separado dos costumes pagãos das nações vizinhas. Já os capítulos 21 e 22
apresentam leis cuja finalidade é manter os sacerdotes separados de certos costumes cerimoniais e comportamentos desregrados. Israel, como nação santa, tem alimento santo, capítulo 11, corpo santo, capítulo 12, ao capítulo 14, versículo 32, lares santos, do capítulo 14, versículo 33 ao versículo 57, costumes santos, capítulo 15, santidade renovada anualmente, capítulo 16, culto santo, capítulo 17, versículo 1 ao 16, moralidade santa, capítulo 18, costumes e vestuários santos, capítulo 19 ao 22. Quando falamos de vestuários santos, algumas pessoas podem dizer, então temos sim a forma correta da gente se vestir, a gente tem a roupa sim de crente, dos evangélicos. Sim, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe qual vestimenta usar, tá? Então, você não deve se preocupar muito com a vestimenta de outras pessoas, porque até você não sabe o nível de intimidade que o Espírito Santo, que aquela pessoa tem com o Espírito Santo, tá? Quanto mais íntimo eu sou do Espírito Santo, mais eu saberei me comportar diante das pessoas, inclusive com relação às minhas vestimentas. Os hebreus celebravam várias festas durante o ano, as quais denominavam santas convocações. Olha só aqui que interessante. Muita gente é contra as festas nas igrejas, né? Para que esse tanto de festa? Então a gente vê que nos tempos bíblicos ali, no Israel, né, eles tinham ali várias festas durante o ano e eram chamadas de santas convocações, ou seja, vai ter festa e você não tem a opção de ficar em casa, você tem que participar. Olha só, todos os homens israelitas eram obrigados a ir a Jerusalém anualmente para participarem de 3 festas. Imagina, você é obrigado a ir participar de festa. Olha só que obrigação boa. Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Nessa festa, as pessoas participavam, trabalhavam, ajudavam na montagem da festa. Vai aí, né, para os obreiros que gostam de ficar somente na recepção, mas os levitas também ajudavam na questão da higiene. Nos nossos dias atuais seria o quê? Aquele obreiro que gosta de ficar ali na recepção da igreja, mas ele também gostava de ficar ali no banheiro, catando lixo do banheiro. Infelizmente, a gente percebe que existem algumas funções em festas das igrejas que tem pessoas que acham que aquilo ali é humilhante para ela. Eu hoje sou pastor, né? Sou pastor pela convenção e uma das áreas que eu gosto de trabalhar é na cozinha. Quem me conhece sabe muito bem disso. Então, você que está no trabalho, você que é obreiro, tenha prazer de trabalhar na casa de Deus, independente do departamento que você for trabalhar na festa. Talvez hoje você foi escalado para trabalhar no banheiro, amanhã você vai estar escalado para servir água no púlpito e passado alguns dias você vai estar recebendo água no púlpito. Coloque isso na sua cabeça. Tenha prazer em servir na casa de Deus, independente de onde você for colocado. Como eu estava falando, eu trabalho em cozinha da igreja e ali eu faço todo o trabalho necessário. A gente coleta o lixo que é produzido durante o preparo da alimentação. Eu trabalho muito quando estou na cozinha na área de carnes, né? E ali a gente vai cortar carne, vai desossar. Então a gente tem que ter prazer de estar trabalhando. Mas também já trabalhei em banheiro, já trabalhei em recepção, já servi água no púlpito e tudo isso cooperou para o meu crescimento no ministério. Então tenha prazer de servir na casa de Deus. Então, voltando aqui aos assuntos das festas, elas davam aos israelitas a oportunidade de reflexão sobre a bondade de Deus, lembrando-lhes da sua provisão. Assim, tinham a oportunidade de devolverem uma parte do que haviam recebido, mas também eram boas ocasiões para se lembrarem de que eram povo de Deus, escolhidos e separados. Interessante notar que o sistema das festas solenes de Israel constituía-se sobre o ciclo 7. O 7º dia era de descanso, o 7º ano também era de descanso,
O 7º ano sabático era seguido do ano do jubileu. O 7º mês era sagrado e nele acontecia 3 dias de festa. 7 semanas intercalavam Páscoa e Pentecostes. A Páscoa durava 7 dias. A festa dos tabernáculos durava 7 dias. Então eram aí muitos dias de festas. Ao todo, a celebração das festas solenes demandava 60 dias do ano, mas Deus nunca quis que as celebrações fossem formalistas, vazias e sem sentido, tanto que, por vezes, profetas repreenderam a nação por causa disso. Deus sempre quis que as festas tivessem uma conotação espiritual de uma jubilosa reunião do povo com o seu Deus. Então, para o sucesso de uma festa, o alvo tem que ser Deus. Não para impressionar pessoas, outras religiões, e que a minha religião é que faz festa mais bonita, a minha igreja é que faz as melhores festas. Não é esse o objetivo das festas. O objetivo da festa é unir mais o povo a Deus, é fazer com que o povo se aproxime mais de Deus, ganhar almas. Esse tem que ser o objetivo das festas das igrejas. O sábado é a primeira festa do calendário e fazia os israelitas se lembrarem que o Criador havia trabalhado, mas tirado um dia de descanso. Além disso, ficava patente que o Senhor nos libertara da escravidão e, por causa disto, podia agora dedicar-lhe um dia completo por semana. Esse dia foi transferido para o primeiro dia da semana, conforme Atos, capítulo 20, versículo 7 e 1 Coríntios 16, 2. Há quem discorde de que nós nos reunimos no domingo para a escola bíblica dominical, para consagrarmos a Deus, mas isso também, infelizmente, se nós fôssemos julgados por guardar o sábado, não está propriamente no nome da semana, mas sim no ato sabático, né? Dia de descanso, porque Shabat significa descanso, não está relacionado ao sábado do nosso calendário, tá? Que se a gente for estudar mais a fundo isso aí, a gente vai ver que a gente vai chegar num dia pagão. Mas a essência do sábado está no Shabat, descanso, que também, infelizmente, muitas pessoas não tiram. Dedicar aquele dia para Deus. A gente chega nas pessoas e convida as pessoas. Olha, domingo agora nós temos escola bíblica dominical, venha participar conosco. A igreja não comparece. Infelizmente, pouquíssimas pessoas participam da escola bíblica dominical, com várias, inúmeras alegações que, se eu fosse você, faria o que algumas pessoas têm coragem de dizer: eu não gosto de escola dominical, que é melhor do que você ficar criando argumentos vazios, como, por exemplo, domingo é o único dia que eu tenho para acordar mais tarde. Você levanta a semana inteira às 6 horas e a escola dominical começa às 9, né? Então você pode levantar às 8h30, dependendo do lugar que você mora, e você ainda chega a tempo da escola bíblica dominical. Outro argumento eu tenho o único dia que eu tenho para arrumar a minha casa. Quer dizer que as irmãs que participam da escola dominical não têm o que fazer. E quando você vai olhar, as irmãs que participam da escola bíblica dominical são todas pessoas idôneas, que são pessoas trabalhadoras, que sim, cuidam da sua casa, mas também que se dedicam a aprender mais de Deus e quer dedicar aquela manhã para Deus. Então, infelizmente, muitas pessoas não dedicam um dia sequer para Deus. E quando vão no culto no domingo, o culto é 1h30, se passar 10 minutos, as coisas de Deus já não estão tendo mais decência. Passou 10 minutos. Chegou no culto, já era. O culto começa às 7h30, chegou, já faltava 7:50. E na hora que dá 9h05 o culto não terminou, já começa a reclamar, já começa a resmungar. Eu tenho algo a te dizer. A sua vida com Deus está comprometida. A sua fé está comprometida. A sua comunhão com Deus está comprometida. Não somente com a igreja, mas com Deus está comprometida. Se estar na igreja te causa canseira, algo não está certo na sua vida espiritual. Então, no dia do descanso, o povo deveria abster-se de todo o trabalho. Já os sacerdotes deveriam fazer as ofertas em dobro e também apresentar novos pães no tabernáculo. A Páscoa era uma das 3 convocações anuais: Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos. Celebrava a saída do Egito e a redenção efetuada com o Cordeiro Pascual. Durava 7 dias.
E nestes, os israelitas não podiam ter em casa pão com fermento. O cordeiro era morto e comido na noite do primeiro dia da festa. A Páscoa assinalava o começo da colheita da cevada. A cevada amadurecia umas 3 semanas antes do trigo. Ao entrarem em Canaã, os israelitas deveriam levar um molho das primícias ao sacerdote como oferta dos primeiros frutos, capítulo 23, versículo 9 ao 14. E só depois disso podiam cegar e comer da colheita. Com esta ação, eles reconheciam que recebiam do Senhor as bênçãos espirituais. Recomendo também para você, a gente ainda vai chegar nesse livro, mas recomendo, dentro do que nós acabamos de dizer, que você faça a leitura de Deuteronômio, capítulo 8. Pentecoste significa 50º ou 50. Era uma festa que começava 7 semanas ou 50 dias depois da Páscoa. Marcava o fim da colheita do trigo. Eram feitas várias ofertas ao Senhor como forma de gratidão pelo sustento, pela provisão e pela vida. É muito bacana a gente ver essa questão nesse livro sobre gratidão. E nós observarmos como que está a nossa vida de gratidão diante de Deus. Pela provisão dele, pelo nosso sustento, pela provisão, pela nossa vida. Como está a nossa gratidão? A gente tem demonstrado isso para Deus, que somos pessoas gratas? Ou a gente tem apenas recebido e ficado calado como um filho ingrato? Fica aí essa pergunta no ar, para mim e para vocês. O primeiro dia do 7º mês do ano religioso estava destinado como festa das trombetas. Marcava o fim da colheita e o primeiro dia do ano novo do calendário civil. Havia grande alegria e tinha início com um toque de trombetas. Ofereciam-se sacrifícios e não se permitia nele trabalho servil algum, não vai trabalhar. O motivo da festa era anunciar o começo do ano e preparar o povo para observâncias religiosas para a celebração do dia da expiação e da festa dos tabernáculos. Era o dia mais importante do calendário judeu. Era o ponto culminante de todo o sistema de sacrifícios. Neste dia, o sumo sacerdote reunia todos os pecados de Israel acumulados durante o ano e os confessava diante de Deus pedindo perdão. Somente ele podia entrar no lugar santíssimo e fazer expiação sobre o propiciatório da arca. Detalhes importantes. O povo não deveria trabalhar neste dia. O povo deveria jejuar e se contristar. O sumo sacerdote tomava um banho completo e vestia apenas a túnica branca. O sumo sacerdote fazia primeiro expiação pelos seus pecados e dos outros sacerdotes. Depois, fazia expiação pelos pecados do povo. Há quem diga que o sacerdote, quando ia entrar no lugar santíssimo, ele tinha que amarrar uma corda sobre a sua barriga, sobre o seu ventre, sobre a sua cintura, para entrar, porque se ele tivesse em pecado e morresse lá dentro, eles puxavam pela corda. Eu não achei isso na Bíblia, tá bom, gente? Não tem isso aí registrado na Bíblia. Se você achar aí registrado na Bíblia, você manda esse versículo para mim, tá? É mais uma daquelas mensagens que as pessoas pregam por ouvir e não por estudar a palavra. Tabernáculos. Era a última festa do ano e durava 8 dias. Comemorava-se o fim da época da colheita e a peregrinação no deserto. Cabanas eram construídas e nestes dias os israelitas se lembravam dos dias em que habitavam em tendas. Era uma festa muito alegre. Veja como essas festas manifestam a redenção, com exceção do dia da expiação. Páscoa representa a crucificação. Olha que detalhe importante. Primícias representa a ressurreição de Cristo. Pentecoste representa o derramamento do Espírito Santo. Trombetas representa o arrebatamento dos vivos e a ressurreição dos santos mortos. Tabernáculos representa a nossa morada na presença do Senhor depois da grande reunião. É aquela questão que eu falei para vocês a respeito da tipologia. Ano sabático, na Terra Prometida,
Os israelitas deveriam passar 1 ano em cada 7 sem semear. Ou seja, 6 anos eu vou semear a terra e no 7º eu não vou semear nada. A terra deveria descansar, mas não era um ano de ociosidade, um ano sem fazer nada. Deus daria colheitas abundantes para que não fosse necessário plantar e colher no 7º ano. Capítulo 25, versículo 18 a 22. Neste ano, os judeus deveriam perdoar os devedores pobres e colocar em liberdade os escravos. Neste ano, era necessário dar liberdade aos escravos hebreus, devolver terras adquiridas aos seus respectivos donos anteriores e perdoar dívidas. Com estas ações, punha-se freio ao desejo desmedido de acumular bens materiais e impediam de haver extremos de pobreza e riqueza. Muitas pessoas vão dizer que isso deveria existir até hoje e seria importante se isso tivesse sido mantido, porque hoje nós não veríamos tantas pessoas com restrições no nome, tantas pessoas sem um teto para morar, porque haveria esse equilíbrio, coisa que hoje não existe. Para vocês terem noção, a quantidade da população mundial que é bilionária ou bem-sucedida é apenas 5% da população do mundo. Então 95% não estão aí dentro desse padrão de ricos, ricos, milionários, bilionários. A maioria estão aí na classe pobre. Muitos acumulam excesso de pobreza e tantos outros acumulam excesso de riqueza. Estão divididas em o ano do descanso, jubileu, capítulo 25, recompensa e castigo, capítulo 26, e votos, capítulo 27.